Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos ter um papo bem interessante, um pouco sobre a organização pastoral da igreja, um pouco aqui a partir da realidade da nossa diocese, aqui da Diocese de Joinville. E para falar sobre isso comigo, a minha irmã Bruna. Eu vou usar uma frase da Santa de Devoção, que é: eu escolho tudo. E o nosso participante especial hoje, ele que é o coordenador diocesano de pastoral aqui da Diocese de Joinville, Padre Gélio. Isso, eu escolho a frase: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade, que é meu lema de ordenação. Oh, glória a Deus. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Padre Gélio, acho que é interessante, a gente vai falando pastoral, né? Apresentei, assim, a sua função atual na diocese, né? Mas eu acho que conversava com a Bruna ontem e pensando sobre o programa e daí até veio essa questão, né? Afinal, qual que é o papel do coordenador diocesano de pastoral, né? As pessoas ouvem isso, mas não fazem ideia, né? Mas por que tem que ter um padre nessa função, né? Nessa função. Na verdade, o coordenador diocesano de pastoral é aquele que é chamado a articular todas as pastorais e movimentos diocesanos. E se a gente fosse usar um linguajar simples, é aquele que é para ser o braço direito do bispo na evangelização. Porque o bispo não consegue estar em todos os lugares, estar em todas as reuniões, e é a missão do bispo primeira, então, é a evangelização. Então, por isso, existe o coordenador de pastoral e extensão do coordenador diocesano de pastoral. Nós temos na diocese também o chamado GRP, Grupo de Reflexão Pastoral, onde tem alguns padres. Nós temos atualmente 8 padres, um diácono e 2 leigas, que ajudam a conduzir, então, a vida pastoral da nossa diocese de Joinville, através, então, de reuniões, de encontros e de atendimentos. Né? Dá para entender, né? Então, como o senhor resumiu, é o braço direito ali do bispo, né? Então, foi uma brincadeirinha, né? Talvez aquele treininho para ser um bispo um dia, né? Não, e o coordenador diocesano de pastoral, então, ele trabalha na Cúria, né? Sim. E ali na Cúria existe o chamado Secretariado de Pastoral. Inclusive, em outras dioceses, ele é chamado de Ação Evangelizadora. Mas aqui no estado de Santa Catarina, é chamado, então, de Coordenador Diocesano de Pastoral. E ali, junto à coordenação de pastoral, tem sempre a secretária, mas tem algumas coordenações de pastorais, como tem a catequese, temos também o setor juvenil, temos também a assessoria de comunicação e a pastoral do dízimo, a pastoral da criança. Algumas que estão ali, pessoas físicas trabalhando, mas nós estamos para atender todas as pastorais e movimentos. Inclusive, nesse ano, das 76 pastorais, movimentos e escolas que temos em nossa diocese, eu consegui atender, então, 68, ainda faltam algumas, de atender, conversar, dialogar com cada uma delas. Haja pastoral, né? Bastante. Nem tem condições da gente falar nesse programa, né? Falar de todos. A gente vai tocar em alguns pontos aqui, né? Mas eu acho interessante, antes da gente entrar, a gente pode depois entrar em específico em algumas pastorais, alguns trabalhos específicos, mas eu acho que é interessante comentar de maneira geral o que a gente viveu nesse processo nos últimos 2 anos, principalmente, né? Desde o início de 2020, quando explode a pandemia de Covid, que fez com que durante esses 2 anos se afetasse, e como eu ouvi um padre comentar comigo, ele disse, de certa forma, principalmente acho que o ano de 2020 foi um ano tipo
que pareceu que pastoralmente foi quase que um ano perdido, assim, porque muita coisa parou realmente, estacionou totalmente, né? E isso permitiu, acho que permitiu presenciar algumas coisas, tanto algumas coisas que talvez já precisavam ter sido feitas e não haviam sido feitas na igreja, né? E coisas que a gente pôde desenvolver novas. Então, eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho como que o senhor viu, né, nessa questão do trabalho pastoral, o que foi afetado, talvez primeiro olhando assim um pouco, talvez algumas deficiências que foram identificadas, talvez, né, que vão para além dessa questão da pandemia que dá para aprender a partir dessa situação. Isso, a pandemia deu um grande choque em toda a sociedade e, claro, também na igreja, porque nós vimos primeiramente igrejas fechadas e daí não podendo rezar dentro da igreja nos primeiros momentos. Eu não era coordenador de diocesano pastoral, eu era pároco, assumi essa função de coordenador esse ano, mas percebendo então que também fomos desafiados como padres a evangelizar de uma outra forma que nós não estávamos, a maioria dos padres não estavam acostumados de formato online, missas online, gravar vídeos, então também participação através de outros meios de comunicação como o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Então, por um lado, foi um desafio e assim a gente teve que aprender, né? E a gente percebeu algumas lacunas e falhas na nossa igreja, não pela a igreja, sim, ela é santa, mas também tem dificuldades. Por exemplo, uma grande maioria das nossas lideranças eram mais idosas. Então, a gente vê a importância dos idosos. Contudo, diante da pandemia, a gente viu também a necessidade de chamar mais os jovens, os recém-casados, para atuar na igreja. Por quê? Ficamos sem muitos catequistas, ministros e tantas pastorais de movimentos, porque quem atuava eram os idosos. E então tem o lado negativo disso, mas o lado positivo que foi despertando também o interesse agora de buscar novas lideranças também. Mas isso de até pastoral, ministério, eu vejo aqui na nossa paróquia que teve muito do ministro extraordinário da Eucaristia, tem bastante gente mais nova procurando, e era o pessoal mais velho realmente que era ministro aqui. E daí agora tem um pessoal mais de uns 30, 20 anos que tá fazendo o curso porque, tipo, não tinha ministro da missa, não tinha quem ajudasse o padre. Essas necessidades que daí a gente percebe, essa questão do povo, né, que vai participar, porque mesmo agora, né, a tomada ainda se torna um pouco mais ainda se torna um pouco restrito ainda, né, para quem é de mais idade, né, tudo participar, mesmo com sendo retomado um pouco as coisas agora. Então, essa possibilidade de uma abertura, né, para outros. Então, acho que foi uma coisa, né, que deu para, como o senhor pontuou, essa abertura para as pessoas, essa percepção de uma necessidade de talvez uma renovação, né, de uma renovação. É interessante que o senhor falou também de formas de evangelizar, e é interessante pontuar que o nosso podcast surgiu também, acabou que no momento que eu não estava no seminário, tinha vindo para casa, daí conversei com a minha irmã, tudo, e daí surgiu a ideia, por exemplo, de criar esse podcast, criou metade do ano passado, né? Então, mais ou menos nesse contexto também. E conheço outras pessoas que desenvolveram coisas assim, né? Também leigos e coisas nas paróquias que foram desenvolvidas. Mas o grupo de oração que eu participo surgiu no meio da pandemia e é completamente online. A gente ainda não tem presencial. Isso, surgiu muitas formações na diocese a partir do online, né? Seja lives, mas também a própria diocese adquiriu, então, uma plataforma e aí chama-se Studium, e através da Studium a gente, então, fez formação de comunicação e também formação de ministros. Então, abrangeu um grande número de pessoas. E daqui para frente, terá outras formações também nesse formato EAD, vamos dizer assim, que é a plataforma da nossa diocese de Studium. Isso é uma coisa que eu até ia perguntar, então, pelo que eu entendi, acho que a gente adiantou um pouco, mas então acha que é uma situação que se pretende continuar, sobretudo com essa parte de formações, de não excluir as formações presenciais, mas ainda permanecer forte essa questão das formações online, porque eu acho que era uma coisa que muitas vezes, eu me lembro até
do movimento pastoral antes de me tornar seminarista, que muitas vezes havia uma dificuldade para mim que sempre todas as coisas tinham que ser totalmente presencial, e daí tinha que, às vezes, conforme o local que era, a dificuldade de arranjar ônibus ou arranjar uma carona, alguma coisa, e também a correria de ir lá e passar uma tarde e ainda voltar à noite para fazer, porque tinha um encontro do grupo de jovens à noite, e tinha que voltar correndo. Então, acho que essa possibilidade, a partir disso, essa abertura para que fique cada vez mais forte essa questão de informações online, de ter essa presença constante de formações pastorais online? Isso, diversas pastorais, movimentos podem realizar formações online, inclusive a própria diocese deve priorizar seminários, por exemplo, da campanha da fraternidade, que a gente sempre fez presencial, e a dificuldade para alguém vir lá de Mafra, Itaiópolis, lá da Enseada, a participar às vezes e logo retornar também. Então, você fazendo uma formação online facilita para muitas pessoas na questão da deslocação, né? E então diminuir a questão do tempo também. E então a gente deve, com certeza, como diocese, manter os dois formatos. O presencial é importante e sempre é importante para decidir reuniões e tudo mais, assembleias, mas muitas formações, encontros podem ser realizados no formato online. Por isso, acredito que veio para ficar. Então, a gente pode dizer que as formações aqui em diante serão híbridas, podendo ser online ou também presencial, ou até mesmo as duas ao mesmo tempo, né? Para um determinado grupo estar ali presente e outros estarem acompanhando à distância, né? O ensino no mundo inteiro teve que se adaptar com isso, né? Então não é surpresa que a igreja também correu rápido para fazer isso. Daí depois, passado assim, agora um pouco um controle, né, um pouco dessa questão da pandemia, né, que precisamos tomar cuidado, mas graças a Deus, com o avanço da vacina, tudo foi se permitindo agora, né, se retomar um pouco mais. Então, eu acredito que, sobretudo agora em 2022, né, a gente vai ser retomado de uma forma mais intensa, né, os trabalhos pastorais. E daí eu acho que a gente pode tocar um pouco nessa então de quais que são os planos, assim, olhando, né, sobretudo a partir de agora de 2022, a partir do que se identifica da situação, né, pastoral, assim, da diocese, quais que são os planos, as diretrizes, né, para a evangelização para o ano que vem, como que se pretende trabalhar, né, a questão pastoral? Isso, com o retorno das nossas atividades aos poucos, esse ano 2021 fomos retornando, e o ano que vem a agenda da diocese está lotada. Então, a agenda da diocese já tem mais de 26 páginas com diversas atividades pastorais e desenvolvimento. Oba! Então, vamos ter movimento. Bem agitado, bem agitado. Então, as pessoas, as pastorais, estão com sede dessa retomada. E nós, como diocese, uma das prioridades do ano que vem será a formação justamente de novas coordenações, que é chamado o CMPP e CMPC. Então, no mês de setembro e outubro, irá acontecer em todas as paróquias, 65 paróquias da nossa diocese, essa formação. Assessores darão formação nas diversas paróquias no mês de setembro e outubro sobre como é constituído o conselho, então, paroquial de pastoral, o conselho comunitário missionário de pastoral, né? O CMPP, né? Conselho Missionário de Pastoral Paroquial, e o CMPC, Conselho Missionário Comunitário de Pastoral. Então, além disso, nós vamos dar continuidade também ao nosso plano diocesano de pastoral, que ele está sendo construído a partir, então, do documento 109 da CNBB, a partir dos 4 pilares que, então, nos convida a igreja, que é, então, o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. A partir disso, a diocese foi elaborando no ano 2020, 2021, um plano diocesano. E ele deve ser posto para ser aprovado, então, na nossa próxima assembleia, em setembro de 2022. Então, ainda ele vai passar por alguns conselhos para ser também aprovado.
Eu acho que seria interessante, talvez, a gente poderia, talvez, aprofundar um pouquinho cada um desses pilares, falar um pouquinho, assim, para quem está ouvindo também entender um pouquinho, né, qual que é a ideia, né, de cada um desses pilares, né, um por um, né. O primeiro, o senhor falou que é o da palavra, né, o pilar da palavra. E o que se encaixa dentro deste pilar, né, quando se fala desse pilar? Falando com poucas palavras, o pilar, então, da palavra quer valorizar a palavra de Deus. Já é central na igreja, desde o início da igreja, mas agora quer valorizar mais, intensificar aquilo que a gente já tem na nossa diocese. Então, é a leitura orante, é também as escolas bíblicas, e a palavra é utilizada, então, propriamente no nosso material da catequese, do grupo de reflexão, mas a gente quer trabalhar 3 dimensões, então, da palavra. A questão, então, propriamente da formação das diversas escolas, é a questão também da oração, a forma de rezar com a palavra, entre elas a leitura orante, a gente tem a Lexio Divina, tem outros meios de rezar com a palavra, e também a questão do anúncio. Como vamos anunciar? Daí, anunciar através de missões, anunciar através dos meios de comunicação, anunciar essa palavra de Deus, através das diversas encontros também de anúncio dessa palavra, né? Assim como valorizar ainda mais o domingo, a celebração da palavra, além também propriamente da celebração eucarística, né? Agora, o segundo pilar é o pilar do pão. E o pilar do pão aqui se refere mais, então, à questão eucarística, a valorização da Eucaristia, a valorização da liturgia. Por isso, também na nossa diocese, intensificar as formações do nosso diretório litúrgico, intensificar formações e escolas na área da liturgia. E depois, nós temos o pilar da caridade. E a gente tem muitas ações na nossa diocese na área caritativa. Temos ações sociais nas nossas paróquias, mas a gente quer intensificar ainda mais o trabalho social das nossas pastorais sociais, como a pastoral da criança, a pastoral carcerária, tantas pastorais que nós temos sociais, pastoral da pessoa idosa, e também, por isso, será construída uma casa das pastorais sociais no antigo seminário. E também, nesse sentido caritativo, articular mais os nossos trabalhos de caridade. O bispo até mesmo está falando de a gente, talvez, trocar a palavra de ação social por caridade. O Papa nos convida a utilizar a palavra caridade, né? Então, o que a gente pode estar fazendo mais no aspecto da caridade? Fazer um plano paroquial da caridade. Ter pessoas que possam intensificar esse trabalho na caridade em cada paróquia e, ao mesmo tempo, em toda a diocese. Depois, o pilar da missão. O pilar da missão preocupado sempre em levar esse anúncio da palavra, desenvolvendo aquilo que a gente já tem, no sentido de missão. Nós temos, então, um trabalho como Diocese Irmã Conjuína, nós temos padres que ajudam em outras dioceses, não ainda como um plano missionário, mas nós já cedemos padres para ajudar em outras dioceses, e também o desejo de intensificar essa questão missionária, porque o nosso padroeiro é São Francisco Xavier, e a gente precisa, então, trabalhar mais essa dimensão missionária também em nossa diocese. Então, são esses pilares que foram absorvidos dentro do nosso plano e um pouquinho daquilo que a gente está pensando no plano diocesano de pastoral, né? Legal, não sabia que era, tipo, os... Eu não sabia mesmo, os 4 bonitinhos, assim, certinho, eu não sabia. Sabia que essas 4 coisas eram importantes, eu não sabia os... assim. Uhum. Não, é um documento que saiu mais recente, o documento 109, e a partir do ano que vem a gente vai estar divulgando bastante esses pilares também, assim. Divulgando os pilares antes mesmo de aprovar o plano, porque daí quando as pessoas forem conhecer o plano diocesano de pastoral, elas já vão saber os pilares do documento que dão base para esse nosso plano, né? Já vão estar habituadas, né? E é muito importante mesmo, porque o povo tem que entender o que está sendo proposto. E daí entende-se a valorização de cada ponto, né? Uma coisa que eu achei interessante que o senhor falou sobre essa questão de mudar
o termo de ação social, né, para caridade, né? Talvez porque, isso me fez pensar um pouquinho, talvez porque quando se fala de ação social pode parecer um pouco uma situação em que se dá, realmente, talvez se dá aquilo ali, mas não com um interesse talvez ainda completo da pessoa, por um ato totalmente livre e desinteressado de amor, como é, digamos, um ato de caridade, né? Ação social, você vai fazer algo socialmente, né? Mas a caridade ele vai além, né? Então você perceber que há uma preocupação do ser humano por completo, né? Integralmente, né? A missão integrada. Isso, porque às vezes a ação social pode tornar-se só apenas assistencialismo. Sim. O quanto é importante, porque a gente precisa, por exemplo, dar uma cesta básica, porque é uma coisa urgente, mas a caridade, como cristão, nós somos convidados a mais, a promover de forma integral a pessoa, né? O cuidado com a pessoa. Né? Pensando nisso, acho que a gente pode conversar assim um pouco específico, pontuar algumas questões às vezes específicas que eu acho que vão ter que ser retomadas, né, e ser compreendidas a partir do que a pandemia afetou tudo. Eu lembrava, né, quando eu pensava nesse programa, uma situação, Bruna, que talvez você pode falar um pouco melhor, que você comentou sobre a sua filhada, Aninha, que participa do programa de vez em quando, da questão de quando ela foi fazer a Crisma. A gente pode comentar um pouquinho melhor. A minha filhada, ela tá na idade para começar a catequese de Crisma, e ela levou um susto, porque ela tá com 14 anos, e não teve catequese dela, né, foi entrar agora, e... era o pessoal mais velho do que ela, não era o pessoal de 14 anos que estava ali, parece que realmente o pessoal simplesmente parou a catequese, então ela chegou e tinha o pessoal de 17 anos, e ela levou um susto, né, tanto que daí ela resolveu com a mãe dela que ela vai fazer ano que vem, porque daí ela vai ter pessoal mais da idade dela, e daí ela vai conseguir lidar melhor, porque é uma questão de maturidade também, né, para ela não ficar tão isolado na catequese. Mas isso é interessante, de como a catequese, em alguns locais, conseguiu continuar, e muito, muito bem, realmente, o ensino, tudo, e tem locais, parece que congelou ali. Não, houve também um desinteresse do povo, porque já não estava indo para a escola, por exemplo, o adolescente não estava indo para a escola. Catequese é um negócio que às vezes só vai empurrado, infelizmente. Então já cria ainda mais um desinteresse. E agora... Na verdade, cada paróquia teve uma realidade diferente. Teve paróquias que conseguiu dar um pouco de catequese no formato online. E tem paróquias que foram já, no ano passado, retornando com atividades presenciais. E tem outras que, então, literalmente pararam. Então, deu essa dificuldade de idade, de quantidade de pessoas. Mas a gente acredita agora que no início desse ano, então a catequese vai dar uma retomada toda. Mas a catequese foi uma das nossas surpresas, porque nós tivemos formação online, tivemos um acompanhamento muito maior do que outras pastorais. Então não foi por falta de oportunidade, assim, principalmente para catequistas, para que as catequistas não deixassem a sua função. Então o que se tem planejado para 2022? As escolas continuarão de formato online, não precisa todo mundo ir, por exemplo, num único local para essas formações. Uma grande novidade também para 2022 é a questão do Ministério do Catequista, aprovado pelo Papa. Inclusive, uma grande novidade, hoje o Papa enviou uma proposta de um novo rito litúrgico para a instituição do Ministério do Catequista, porque lá já tinha aprovado o Ministério do Catequista. Hoje enviou, então, uma proposta de rito. Claro que aqui no Brasil ainda a gente vai ter que formular bem certinho. Ele diz quais os aspectos que não podem faltar nessa instituição do rito litúrgico, dentro da celebração da palavra ou da missa, a instituição do catequista. Daí precisa 5 anos de formação para quem é novo, precisa de formação específica para quem já é catequista, mas ano que vem tem muita novidade nessa questão de catequese. Aliás, além de coordenador diocesano e pastoral, eu serei também o assessor diocesano da catequese no ano de 2022. Poxa, então já vamos ter que
marcar para frente outro programa para falar só especificamente de catequese, então eu já vou já saber disso que daí... Imagina que tá a diocese melhor agendar agora já. Já fica o convite aí que a gente vai conversar aí para fazer um programa só sobre a catequese, né? Até porque essa questão foi muito legal quando surgiu, né, essa questão da instituição, né, de catequista, do Ministério de Catequista, mas eu me lembro que quando veio o primeiro, surgiu muita dúvida, porque justamente não houve no início, assim, um detalhamento, né, tipo, beleza, veio esse ministério novo, mas como vai funcionar, né, e agora aos pouquinhos está saindo, né, um pouco mais, assim, já pontuou sobre a questão de formação, tudo, e é interessante, né, eu acho que também é uma forma de você valorizar, né, quando você tem essa instituição desse ministro do Ministério da Eucaristia, de uma valorização do papel do catequista e da importância da catequese, né? Isso, e andando nas diversas paróquias e comarcas da diocese, o que deu para perceber é um despertar para aqueles que eram jovens e adultos e não tinham feito alguma catequese de sacramentos. E então aumentou muito nesse tempo da pandemia o interesse em fazer uma catequese chamada catequese com adultos, né? Então, alguns fizeram de forma presencial, outros de forma online, mas aumentou muito isso em nossa diocese. E também tem, aqui na nossa paróquia, né, na São João Batista, eu acho que tem algumas outras também, isso é legal comentar para os ouvintes, tem catequese adaptada também, por exemplo, o pessoal que é surdo, que tem alguma necessidade, também tem a catequese tem crescido formato, isso, né? Tem crescido isso, é muito importante. Isso, a gente deve até fazer um material. Eu fiz um encontro com a Pastoral dos Surdos, a gente deve fazer um material para essa questão, mas a gente está pensando no material também e paróquias específicas, onde possa ser trabalhado uma catequese chamada inclusiva, no sentido de pessoas que têm diversos graus de autismo. Então, terá dado uma formação para catequistas específicos, pensar em paróquia específica, para que a gente possa atender. Porque, por exemplo, eu descobri que só em Joinville são 24 mil surdos que tem em Joinville. É muita gente. E daí a gente pensa, né? Pô, 24 mil surdos, né? E quantos desses gostariam, né? Mas acabam não participando da vida da igreja, não participando das celebrações, porque não tem, né? Eles vão ficar deslocados, né? Não entendem o que está acontecendo, nada. Até para deixar claro para quem não conhece, né, não entende, existe uma linguagem própria. Então, eles têm um meio de se comunicar, que é a Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Então, é necessário se adaptar a isso, porque o Brasil tem 2 línguas oficiais, a língua portuguesa e Libras. Então, a gente tem que ter essa parte da Libras também na igreja. Isso, nós temos a escola de Libras na diocese e agora está aumentando o número de paróquias, no qual terá a escola e também o atendimento. Às vezes tem pessoas que não sabem, mas já tem paróquias onde tem missas fixas. Uma é primeiro domingo, outra é segundo domingo, outra é terceiro domingo, outra é quarto domingo, no qual as pessoas têm, então, esse momento de a tradução através de Libras, né? E pelo menos tem um padre que já está fazendo também sacramentos, como batismo e também matrimônio, é o padre Johnny, ali, então, da paróquia ali do Itinga, que ele está já fazendo casamento em Libras também. Muito bom isso. Eu falei isso por causa que eu tô entrando agora para Pastoral do Surdo, né? Tô fazendo o curso e tá sendo bem legal. E demora, às vezes, pra gente perceber as necessidades que tem ao nosso redor. Então, para além da catequese, né, ficou sendo uma pastoral que continuar tendo muito incentivo, assim, né? Todas as 76, que você citando, né, pastorais e movimentos têm a sua importância, mas tem algumas que acabaram sofrendo talvez um pouco mais, assim, né, durante essa questão da pandemia, né, até talvez por mais pessoas que se afastaram, tudo. O senhor saberia dizer, assim, pelo que o senhor percebe, assim, pastorais que talvez vai precisar um trabalho maior, que talvez o impacto, assim, dessa questão da pandemia foi um pouco mais forte em uma ou outra pastoral? Isso, nós tivemos algumas dificuldades maiores com a pastoral da pessoa idosa, porque é uma pastoral que visita os idosos. Além da maioria das pessoas, dos agentes serem idosos, eles visitam idosos.
Então, tiveram muita dificuldade em 2020. 2021 teve algumas lives, algumas retomadas, mas a gente percebe, então, que nesse segundo semestre de 2021, ela voltou a atuar e ela tem, de atuar de forma mais intensa, e ela agora tem um aplicativo semelhante ao da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança também teve dificuldades, perdeu os agentes e tudo mais por causa da idade, por causa da pandemia, e então são duas pastorais que tiveram, a gente percebe, maior dificuldade, porque o trabalho é muito a campo, é muito na visita das casas, e isso dificultou, então, a realização. Mas a gente percebe quantas outras pastorais precisam ser intensificadas, mas não era por causa da pandemia, mas por causa de outras dificuldades. E a gente fez várias reuniões, por exemplo, com a Pastoral da Saúde. E a gente agora até criou uma comissão de reestruturação, porque a coordenação deixou e a gente está criando essa comissão por um ano, até depois fazer uma assembleia. Assim, a gente viu a dificuldade de diversas pastorais e movimentos, ouvindo, fazendo reunião com eles, dando sugestões, visitando, mas acredito que esse trabalho vai ser melhor em 2022. Esse meu primeiro ano foi só para diagnosticar, conhecer um pouquinho a realidade da diocese. Eu fiquei 5 anos fora, e agora voltando, pegando em plena pandemia, e consegui perceber um pouquinho mais como é que está a realidade da diocese. Eu acho algo interessante que o senhor citou um pouco antes, que é se intensificado um pouco mais na diocese, até pelo padroeiro, que é a questão da missão, né? Então, seja o senhor falou também com... talvez, né, a gente já tem um histórico de enviar alguns padres para ajudar em outras dioceses, né? Temos ainda alguns poucos exemplos, mas a gente tem, por exemplo, uma leiga da nossa diocese, Maria Isabel, que inclusive a gente já gravou um programa com ela, né? Fazendo missão em Moçambique, né? Mas há alguma ideia de algum projeto, assim, de missão, de alguma forma de ajudar, principalmente, sobretudo, acho que pelo público do programa, acho que sobretudo que envolva os leigos, assim, essa questão da missão, tudo, alguma coisa mais próxima, assim, pensando em se trabalhar? Na questão da missão, nós temos padres na Diocese de Juína, temos padres na Rio do Sul, Blumenau, trabalhando na Arquidiocese, e no caso, como leiga, a Maria Isabel. Como regional, então, como estado de Santa Catarina, a gente está tentando abraçar um projeto futuramente para assumir uma paróquia lá, então, na África, em Moçambique. Legal. E vai ser uma coisa muito importante, mas é um projeto ainda para a gente assumir 2024, por aí, essa missão, enviando como Estado padres, religiosas e leigos, pelo menos 5 pessoas. E agora, como diocese, a partir do nosso plano diocesano de pastoral que estamos elaborando, a gente intensificar as missões populares e pensar bastante nesses próximos 5 anos. E agora, em janeiro, a gente está celebrando 95, então, na nossa diocese. Então, a gente pensar, antes dos 100 anos, uma grande missão, e que essa missão possa ser também permanente, não só um momento, né? Então, como intensificar essa questão missionária em cada paróquia também, né? Com visitadores permanentes. Quando a gente conversou com a Maria Isabel, foi uma realidade bem diferente, porque a gente está acostumado a ver padres indo fazer missão, porque a gente está acostumado com sacerdotes. E por mais que a gente saiba de leigos, a gente não sabia até então que tinha leigos aqui da nossa diocese saindo para missão. E isso é muito legal e torna... Vamos colocar mais uma opção de vocação, né? Mais uma coisa para fazer. O pessoal, às vezes... A pessoa tem um chamado para isso, mas não sabe que tem alguma coisa para fazer. Isso não necessariamente a pessoa vai fazer isso para a vida toda, né? Mas às vezes ela vai ter uma experiência, alguns anos, depois vai continuar, né? A vida dela trabalhando, né? Realmente, né? Sim. Vai tomar... Mas às vezes tirar esse tempo, né? É uma coisa muito, muito bela. Uma outra coisa que eu penso, assim, tem uma percepção que, de maneira geral, acho que é preciso cada vez mais, há uma dificuldade, mas ao se pensar como eu acho que acaba entrando com essa ideia de um projeto de missão, de uma missão permanente, é como muitas vezes
há uma dificuldade de se perceber quem de fato participa da comunidade, né? Tipo, a gente, beleza, a gente conhece as lideranças, tudo, mas às vezes a gente não sabe direito quem são as pessoas que vão ali, né? Quando se explodiu a epidemia, parou de as presenciais e depois com a retomada, percebo que mesmo quando se permitiu a retomada, em muitos lugares parecia que tipo estava mais vazio, porque algumas pessoas que não eram tão envolvidas se desligaram totalmente, né? Eu sempre penso isso. Uma vez eu via era de um livro de um fundador de uma comunidade de vida no Canadá, e ele falou uma coisa bem interessante, que era a experiência pessoal que ele teve uma experiência de conversão, assim, tudo, participando de coisas fora da paróquia, e decidiu começar a participar perto da paróquia dele. E daí ele escreve, né, num livro dele, que ele fala que depois que ele passou uns meses participando, ele falou, pô, eu percebi que se eu fosse atropelado e morresse, ninguém da paróquia ia saber que eu tinha morrido, né? E às vezes a gente tem uma situação. Eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa encontrar formas, né, de que todas as pessoas que vão na missa, que aparecem ali, que a gente conheça cada vez mais, né, quem que são as pessoas que frequentam, né, os nossos espaços na igreja, né, para que as pessoas não simplesmente entrem e saiam, e às vezes a gente não sabe quem está entrando e quem está saindo ali, né? Isso é uma dificuldade e eu acho que a pandemia ajudou a gente a perceber isso, o cuidado com cada pessoa, a saúde mental das pessoas, e a gente percebeu assim, nossa, muitas pessoas que eu convivia num trabalho, numa missão, numa pastoral, num movimento, eu não estou dialogando com aquela pessoa. Então começaram a dialogar mais através do WhatsApp, através de outros meios, sentiram a falta das pessoas, e eu espero que tenha despertado também mais nas pessoas esse desejo de proximidade. Tantos cumprimentavam com a mão ou com o braço, ou davam aquele abraço, porém era uma coisa muito rotineira. E a gente hoje, através da distância, muitas vezes tornou-se mais próximo, mais interessado então no outro, mais preocupado com o outro, com a saúde do outro, com o bem-estar do outro, e que isso não seja apenas passageiro durante esse tempo de pandemia que está quase se findando, mas que seja sempre papel de cada um de nós que somos cristãos, esse cuidado um do outro, né? Porque Deus nos concedeu sermos administradores, e a gente é administrador de tudo que Ele nos concedeu a cada um de nós, começar pela nossa família, mas as pessoas das nossas pastorais, movimentos, as pessoas com quem convivemos, né? E é muito importante as pessoas o fiel estar envolvido, inserido na paróquia, né? Porque, infelizmente, eu vejo algumas pessoas que buscam muita fé, buscam muita santidade, ter uma vida plena, mas participa de algum movimento, mas participa de coisas isoladas e não tem uma vivência em comunidade de fato. Então, por exemplo, digamos, vai num movimento ali isoladinho, mas não vai na missa na paróquia, vai na missa onde dá, como o pessoal fala, vamos na missa onde dá. E não tem um vínculo. Isso acaba enfraquecendo, né, a caminhada, muitas vezes, porque a gente é chamado uma vida de comunidade. E o próprio Papa convida isso através do sínodo dos bispos, né? Essa comunhão, essa participação e missão. E essa comunhão deve ser de todos nós, né? Às vezes a gente pode participar de uma pastoral, de um movimento e se isolar ali dentro. Não conhece o todo da igreja, a beleza da igreja. Eu considero que cada pastoral e movimento é uma espécie de pré-catecumenato, ou seja, acaba atraindo as pessoas, mas cabe à igreja, daí as formações e as celebrações, diversos momentos que tem na vida da comunidade, que vai dar base, ou seja, é o que vai ser a parte do catecumenato, para independente de qualquer pastoral ou movimento, porque o movimento não tem, às vezes, a capacidade de dar, a maioria dos movimentos não tem, e pastorais não tem essa capacidade de dar, então, aquele alimento mais sólido, aquela formação mais sólida, o que é igreja e como ser igreja. Para isso, a gente precisa de participar, e participar não é só sentar no banco da igreja, mas é dizer, eu faço parte dessa comunidade, eu me preocupo com essa comunidade, eu ajudo essa comunidade.
E, além disso, a gente é convidado depois a terceira palavra do sínodo é a sair em missão, anunciar a outras pessoas. Então, é convidar um vizinho, é anunciar as pessoas do meu trabalho, e assim, aquele que faz experiência com Deus, ele nunca fica isolado. Eu acho que de maneira geral deu pra gente ter uma conversa assim um pouco, né? Não sei se o senhor tem mais algum ponto que o senhor acha interessante comentar, assim, sobre essa questão pastoral, tudo. Talvez só uma palavra final para dizer que a coordenação de pastoral deve fazer esse trabalho de articulação, mas depende também de cada pastoral, de cada movimento, de cada coordenador, para que a evangelização possa continuar. Como eu disse no início, o bispo tem a primeira missão de evangelizar, anunciar a palavra. E depois essa missão é delegada a coordenador diocesano de pastoral, a cada padre, a cada coordenador diocesano, assim também a cada coordenador comarcal, depois a cada coordenador paroquial. Enfim, também a cada um de nós cristãos, mas cada um tem uma missão dentro da igreja. As funções são diferentes, as pastorais são diferentes, os carismas são diferentes, mas deve ser o mesmo Espírito que conduz toda essa igreja à unidade, porque se não for o Espírito Santo, haverá sempre divisão. É o Espírito Santo que nos conduz à verdadeira unidade nessa, então, igreja que é tão rica e tão bela, com essa diversidade que temos. Né? Obrigado, Padre Gélio, por toda essa partilha. E agora, depois de todo esse papo, vamos agora para as nossas dicas culturais. Então, Padre Gélio, como eu comentado com o senhor, a gente sempre termina o programa dando alguma dica, assim, de alguma coisa, né, para ler, assistir, ouvir. Então, o senhor fica à vontade aí de alguma coisa que o senhor queira sugerir aí para os nossos ouvintes. Dentre vários livros, eu pensei num que foi bastante forte para mim. Já li ele há muitos anos, mas fica como dica para as pessoas lerem. O Regresso do Filho Pródigo, Henri Nouwen. Porque esse livro, então, ele fala da passagem do filho pródigo, mas traz, e foi lançado já em 1992. O livro que eu tenho aqui é a 7ª edição, mas com certeza está mais para frente, mas ele traz a beleza da reflexão em cima das personagens dessa passagem bíblica, principalmente da figura do pai. E quando eu ouvi pela primeira vez, foi através de um retiro. Depois eu me interessei em comprar o livro e entender, porque para mim foi a primeira vez que eu ouvi dessa forma. E outros momentos que eu tinha ouvido sempre se falava muito do lado de condenação, que era do filho pródigo, e não tanto a personalidade do filho mais velho, a personalidade do pai, na qual todos nós devemos ser também. Então, muito obrigado por essa, vai ser muito interessante. Procura ler também. Bruna, qual a sua dica? Então, a minha dica agora eu tô pensando, tentando pescar na cabeça se eu já indiquei o livro ou não, mas de qualquer jeito eu vou indicar, porque é muito bom, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e que, por mais que não seja uma literatura católica, mas que traz de uma forma muito linda e sucinta de o que é ser um cristão na nossa sociedade. É muito bom, e na verdade eu falo para ler qualquer coisa de C.S. Lewis, porque eu sou encantada por esse homem. E eu vou indicar um livro do Amadeu Cintini, que se chama A Vida Fraterna, a Comunhão de Santos e Pecadores, né? Então, o Amadeu Cintini, ele vai trabalhar, né, um pouco a ideia, né, da vida fraterna, a partir principalmente da vida religiosa, mas a vida religiosa, ela vai refletir aquilo que todo cristão deve ser, né? Então, toma-se esse exemplo para todos nós, né? E algo que ele vai trabalhar muito interessante é porque o Amadeu Cintini vai dizer que muitas vezes nós temos uma ideia de que a santidade se propaga a partir de uma pessoa sendo santa e aquela pessoa vai santificar todo mundo, não. E ele vai trabalhar muito a ideia que não, todos nós temos um pouco de santo e um pouco de pecador e vamos aprendendo junto, né? Então, por isso, comunhão de santos e pecadores, porque todos nós somos um pouco santos e um pouco pecadores. Então é isso. Bruna, considerações finais? Nos sigam no @café.católico. A
Entrem em contato com a gente lá, interajam, digam o que estão achando dos programas, deem sugestões. E também procurem não somente aqui da nossa diocese de Joinville, mas na sua diocese, procure se informar quais são as opções, porque a igreja é muito grande e tem muita coisa diferente para fazer. Então, às vezes, se você não está se encaixando, é só você não procurou muita coisa. Tem mais coisa para procurar. Como o padre citou, são 76 pastorais e movimentos. Então, isso só em Joinville. Só na diocese de Joinville. Então, tem bastante coisa para você se encaixar. Então... Mas especificamente daqui também, se quiser estar por dentro do que acontece no Diocese de Joinville, também acompanha sempre ali no Instagram, no Facebook, algumas coisas principais são postadas ali, algumas informações, é sempre interessante buscar. Então é isso. Padre Gélio, muito obrigado pela sua presença, tá? Que Deus abençoe muito a sua missão, né? Que agora ganhou um acréscimo aí cuidando da catequese também, né? E que Deus te abençoe muito. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.